A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 13 de abril de 2024, um sábado, estou aqui para compartilhar o meu devocional diário. E a palavra de hoje encontra-se no Salmos 27:1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? É importante meditarmos na palavra do Senhor, na questão de sermos filhos, de Deus ser o nosso Pai, dele cuidar da nossa vida, e a partir do momento que confiamos nele, ele está à frente de tudo que nós podemos passar. Tudo, tanto coisas boas quanto coisas difíceis. E quando entendemos que o nosso Pai Todo-Poderoso está no controle de tudo e à frente da nossa vida, compreendemos que não precisamos temer mal algum, não precisamos temer nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade e nenhuma pessoa que se levanta contra nós. O temor, ele é o princípio da sabedoria, porém precisamos ter temor somente a Deus. No dia a dia, nas dificuldades, precisamos confiar e entender que nada temeremos a não ser o Senhor. O medo, ele paralisa a nossa vida. Quantas oportunidades deixamos passar por medo de enfrentar, por medo de seguir nessa direção? A palavra do Senhor, Paulo vai dizer para nós que Deus, ele não nos deu espírito de medo, algumas versões espírito de covardia, e sim espírito de ousadia. O medo, ele paralisa. São diversas histórias bíblicas que vemos o quanto que o medo atrapalhou a vida das pessoas. Jonas, o profeta Jonas, ele tinha a incumbência de levar arrependimento e salvação a Nínive, mas por ele sentir medo, por ele não querer enfrentar esse propósito que Deus deu para ele, mesmo ele sabendo que era de Deus, por medo ele tentou fugir. E vários percalços, várias adversidades, até maiores, ele enfrentou por ele não se sentir ousado, por ele não ser corajoso para cumprir o propósito que Deus te deu. O medo atrapalha muito a nossa vida. Muitas vezes pecamos por medo. Medo de falar a verdade, nós mentimos. Medo de fazer o correto, fazemos o errado. A meditação de hoje diz: silencie a voz do medo e descubra seu potencial em Deus. Pessoas medrosas, elas não conseguem aproveitar todo o seu potencial que Deus deu para cada um de nós. No nosso dia a dia, muitas vezes ouvimos testemunhos de pessoas que dizem que teve a oportunidade de fazer determinada coisa, seja na nível profissional, seja a nível sentimental, e por falta de coragem, por medo, perdeu a oportunidade. E talvez naquela mesma situação, outra pessoa aproveitou a oportunidade sem temer e essa alcançou grandes bênçãos e vitórias na vida. Não se deixe levar por medo. Se tem alguma situação que parece ser positiva, que Deus está direcionando, mesmo que seja difícil, não tenha medo, enfrente, pois Deus está te dando uma autoridade, um espírito ousado, um espírito de coragem para seguir no seu propósito. Quantas pessoas deixam de fazer cursos, faculdades, abrir negócios, fazer novos empreendimentos por medo de não dar certo, por medo do que as pessoas vão pensar, por medo daquilo que vai trazer de novidade para a vida dela. Não tenha medo do novo. Se você é honesto, íntegro, está embasando a sua vida, o seu propósito no Senhor, se Deus está abrindo portas para você, não tenha medo. Apenas vai, pois Deus te honrará até o fim para o cumprimento do seu propósito.
Todo potencial que Deus pôs em você não é em vão. Todo potencial que nós temos, seja de qualidade, de dons, de atributos, se Deus te deu, você precisa usar os seus talentos. Há uma parábola dos talentos, onde Jesus cita pessoas que enterram o seu talento. E Jesus vai cobrar de cada um, pois o seu dom, o talento que tem em você, não é em vão. Deus quer que você aproveite para o melhor para a sua vida, para as pessoas ao redor e para o reino de Deus. Trabalhe o potencial em você. Não deixa o medo repreender tudo que você pode fazer no reino dos céus aqui na terra. A leitura bíblica de hoje encontra-se em Lucas 15. Lucas 15, Jesus ele fala de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo e a parábola da dracma perdida. Todas como simbologia da igreja ao resgatar almas, ao resgatar pessoas que estavam perdidas nesse mundo, entregue para Satanás, e toda a alegria de Deus, do reino dos céus e da igreja ao encontrar e salvar esses perdidos. A parábola que eu quero falar hoje está em Lucas 15, no versículo 8, 9 e 10, que diz assim: a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A leitura dos evangelhos, a leitura bíblica, para nós compreendermos melhor, nós sempre temos que procurar compreender qual é o contexto histórico daquele momento. Muitas pessoas acham difícil a leitura bíblica porque não consegue compreender o contexto histórico que foi escrito determinada parábola ou determinada passagem que Jesus viveu. Jesus, ele falou em parábolas baseada nos costumes da época, nas leis da época e nas regras da época. Se fosse hoje, ele se utilizaria do contexto histórico que vivemos atual. Mas é importante nós sempre compreendermos toda a história por trás para nós conseguirmos fazer a interpretação correta. E nesse contexto aqui, dracma era uma moeda de prata que tinha um estimado valor para a época. Os estudiosos, eles dizem, os historiadores, que uma dracma era equivalente ao salário de um trabalhador diário. É como se talvez nós dividisse o salário mínimo por 30 e esse valor representaria o valor diário daquela moeda, do qual que era o valor daquela moeda. E a história diz que as mulheres daquela época, quando elas casavam, as famílias davam de dote um colar de dracma, um colar de moeda. E as mulheres, durante a sua vida, elas carregavam essas moedas no corpo delas, muitas vezes como adorno. Ou colocava no pescoço, ou colocava na testa, no cabelo, mas sempre presa ao corpo delas. Os historiadores dizem também que muitas vezes isso era para uma garantia, pois se caso elas ficassem viúva, acontecesse alguma coisa, elas tinham essas moedas para sobreviver por um tempo sozinhas. E é interessante que nessa parábola, Jesus ele vai dizer: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não sai procurando pela casa aonde está essa moeda?
Precisamos entender que a maioria das casas daquela época, da sociedade geral, era de terra batida. O piso das casas era terra batida. Então não era um piso reto, era um piso com muita deformidade, empoeirado, e que muitas vezes, se você perdesse uma moeda, que a moeda de prata é acinzentada, seria muito difícil achar nesse chão da casa. Tanto que os trabalhos de arqueologia é muito comum nas escavações eles acharem moedas no meio do chão, pois era muito comum essa perda e a dificuldade de achar. E Jesus fala: se você não perder, que mulher que não pega a lamparina e sai pela casa até achar a moeda? E quando acha a moeda, se vangloria para as amigas. Eu perdi a moeda, mas eu achei aqui a minha moeda. E Jesus termina dizendo: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Todas as vezes que uma pessoa que está afastada de Deus, que tem uma vida entregue ao pecado e que não se envergonha, não se arrepende, a festa no reino dos céus. Deus se alegra, Jesus se alegra, e nós precisamos nos alegrar quando esse perdido é resgatado. A maior função da igreja é levar o evangelho, é levar a palavra da salvação para aqueles que estão perdidos no mundo. E toda vez que alguém se arrepende e é encontrado novamente, que encontra Jesus, Jesus se alegra, a igreja se alegra, pois Deus, ele quer que a palavra de salvação não seja para um determinado povo, não seja para uma determinada pessoa, mas sim para o mundo todo. E isso só ocorre através do intermédio de nós, através de cada um que se converte. Por isso que é tão importante falarmos de Jesus a todo momento para as pessoas, pois o objetivo da igreja aqui na Terra é resgatar o maior número de almas perdidas, para ter festa no céu, para cada vez mais as pessoas terem acesso ao plano de salvação e ao plano de vida eterna. Deus, ele ama suas criaturas. Deus, ele ama o ser humano, e ele quer, e ele entristece com pessoas que blasfemam, por pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Porém, só é capaz de arrependimento de pecado pessoas que se relacionam com Jesus. Porque quando essa pessoa ela encontra outro cristão, e o cristão abre a mente através da palavra de amor e de salvação, que somente o cristianismo, que somente Jesus, Deus, que é uma verdade absoluta e incontestável, pode dar. Nenhuma religião no mundo é capaz de salvar, leva a palavra de salvação e de arrependimento de pecados. Somente o cristianismo. Você pode estudar o islamismo, o budismo, hinduísmo, espiritismo, várias religiões, mas apenas o cristianismo tem uma palavra de salvação. Muitas filosofias, como a filosofia budista, fala muito de paz, fala muito de amor, é uma filosofia de vida muito bonita e agradável. Porém, salvação, vida eterna e relacionamento direto com Deus, só o cristianismo, que é a verdade absoluta, pode te dar. Medite nessa palavra de hoje. Deus te abençoe, amo vocês em Cristo Jesus, até amanhã.